hoje nessa série de programas que a gente tem feito aqui falando sobre saúde, falando especialmente sobre o trabalho que a Neuroclínica vem desenvolvendo aqui em Santa Helena, a Neuroclínica que é de Medianeira, né? E atualmente trabalha aqui em Santa Helena também, é uma clínica especializada, e a gente traz aqui hoje para falar sobre a importância, não só sobre a importância dos tratamentos, mas também sobre como esse tratamento deve se comportar na família, na sociedade, né? E a gente vai falar hoje com a Daline Baques-En. Seja muito bem-vinda, Daline, prazer falando com você de novo. Olá, tudo bem? Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. É muito bom a gente estar aqui e poder falar um pouquinho sobre a clínica, né, e o trabalho que nós realizamos. Muito bem. A gente sabe, Daline, que a clínica, o atendimento na clínica é realizado aí 1 hora, 2 vezes por semana, então talvez até 3 horas semanais. Mas a vida do adolescente, a vida da criança, ela segue, são 24 horas, né? Fora esse, como é que o processo aí, que você poderia citar, por exemplo, que os pais poderiam trabalhar em casa com as crianças, que poderia ser de um auxílio fundamental aí para o trabalho que a clínica desenvolve? É muito boa essa pergunta, né? Na verdade, assim, o que acontece quando a gente analisa o contexto das famílias, né, e o contexto do nosso cotidiano como um todo, a criança ela passa com a família 24 horas, né? Eu digo, se descontar 4 horas da escola, né? Ela vai passar um número de horas muito grande aí no contexto familiar. E ela vai muitas vezes à terapia aí 1 hora, duas, no máximo 2 vezes na semana, em busca de terapia, tá? Quando a gente analisa determinadas demandas, essas demandas elas exigem muito mais, né, da família um esforço para que haja uma evolução. Então, não adianta nada, muitas vezes, o profissional trabalhar uma habilidade básica, né? Vamos pensar no ABA, né? O profissional vai trabalhar lá uma habilidade básica daquela criança, né? Do contato visual ou do sentar, né? Uma troca de turno. E só que isso não é treinado ou não é realizado uma continuidade desse trabalho em casa, né? Então, claro, a evolução ela vai demorar muito mais a acontecer, né? Então, é fundamental o tempo que a família dedica também para essa evolução da criança em casa, para que haja uma evolução. Porque hoje nós observamos uma transferência de responsabilidade, muitas vezes para as clínicas, né, de famílias para a evolução Para resultados. para resultados nessa criança. Porém, né, nós sabemos da dificuldade financeira, né, enfim, muitas vezes é difícil você deixar uma criança lá 20 horas numa terapia, Sim. 10 horas numa terapia, como muitos médicos indicam. Então, se a criança ela vem fazer 2 vezes na semana, 2 horas de terapia na semana, quando ela tem uma indicação de 10 horas, esse complemento de horas precisa ser realizado em casa. Por isso que é fundamental quando o profissional ele chega e ele fala: ó, mãe, ó, pai, eu preciso que vocês façam isso em casa. É fundamental que a família faça para a evolução dessa criança. Muito bem, então o que a gente entende é que é preciso que seja feito esses ajustes, né, para que o processo possa ser acelerado e a criança e o resultado da terapia ter sido muito melhor no caso. E que ajustes você diria que são mais importantes para os pais fazerem? Cada área de terapia, né, tem uma demanda. Então, vamos pensar na terapia ocupacional, né? A terapia ocupacional, muitas vezes, ela vai trabalhar atividades de vida diária, né, que vão auxiliar no cotidiano dessa família. Desde amarrar um cadarço, escovar os dentes, pentear um cabelo, se vestir. Então, se a gente analisar tudo isso, não adianta a profissional da terapia ocupacional trabalhar isso no contexto terapêutico e não há uma continuidade em casa. E o pai ou a mãe correr lá porque tá com pressa e amarrar o cadarço da criança, ou secar ela no banho, ou, né, vestir ela. Então, é essa continuidade que a gente espera, né, dessa família. E a mesma coisa na terapia de fono, a mesma coisa quando a gente fala de habilidades, né, que são adquiridas aí dentro da aba. Então, a gente precisa desse suporte para essa evolução acontecer e para a criança não perder um tempo precioso do desenvolvimento dela. Muito bem. E é importante, como as crianças, obviamente, vão estar sendo observadas pelos pais,
O que os pais não devem deixar passar, deixar de observar como sinal de progresso da criança? Porque às vezes o pai olha, não cuida, não observa direito e às vezes não percebe que a criança está nessa evolução, não é? Isso, exatamente. A rotina do dia a dia, né, acaba sendo tão exaustiva, tão corrida, e muitos progressos, eles passam despercebidos. Então, muitas vezes, né, uma atividade simples, né, que a criança realiza do cotidiano, atividade de vida diária, às vezes uma evolução na fala, uma comunicação social ampliada, né? Você vê essa criança iniciando um diálogo num contexto social, muitas vezes a parte comportamental dessa criança, a melhora da atenção dela, né? Tudo isso são sinais de melhora e que muitas vezes eles são sutis, né? Quando eles vêm isolados e eles precisam ser percebidos também, porque os profissionais muitas vezes eles apontam essas melhoras, né? Mas no cotidiano, ali, na correria do dia a dia, nem sempre os pais conseguem observar esses sinais isolados. Dalina, é importante a gente falar, né, que sobre essa questão da informação, né? Quando o profissional está falando com o pai, com a mãe, explicando como ele deve proceder, é justamente para que se crie essa observação dentro de casa, para que a criança possa desenvolver uma certa autonomia, né? Aí o pai vai observar que ele está se desenvolvendo de forma até uma vida social melhor com relação ao crescimento que ele está tendo. Exatamente. Então, a informação, né, ela tem crescido cada vez mais, né? Então, a busca por informação, né, pelo conhecimento ali, tanto pelas famílias quanto pelas escolas, isso tem avançado. Quando os pais, eles conhecem, né, e eles acabam entendendo e percebendo também essa evolução na criança. E antes mesmo, eles procuram um caminho terapêutico, né? Então, a busca da informação, ela é fundamental, né? E assim, aqueles pais que não têm essa informação, a gente pode auxiliar também, né? Enquanto, eu não sei nem por onde começar, né? Eu não faço ideia se meu filho precisa de TO, se precisa de fono, se precisa de psicólogo, se precisa de aba, né? Por onde eu começo, né? Vem até nós. A gente vai fazer o quê? A gente vai sentar, entender o caso, né? Auxiliar. Se precisa primeiro passar por uma consulta especializada, né? Com o médico, ou se essa criança precisa só de uma terapia aba, ou se ela precisa, né? A gente vai conseguir auxiliar na condução do caminho terapêutico. E até de que forma essa família pode auxiliar em casa. Uhum. Interessante se a gente puder falar agora um pouquinho sobre os desafios da inclusão, né? Acho importantíssimo, muitas coisas mudaram nos últimos anos, especialmente a questão do mercado de trabalho, questão da inclusão nas próprias escolas, né? Como você vê hoje o espaço que o jovem e o adolescente tá encontrando, tanto no mercado de trabalho, quanto na vida social, quanto nas escolas, né? Isso. As escolas, elas têm sido muito parceiras, né? Porque o movimento da inclusão, ele foi acontecendo, a escola foi buscando aí se adaptar e buscando esse conhecimento também, todo esse processo, e eles têm sido muito parceiros, porque em muitos momentos eles apontam, né, para a família um caminho, olha, né, essa criança está tendo dificuldade nisso, nisso e nisso, seria interessante você procurar uma avaliação, porque às vezes é o primeiro momento onde a família se depara, né, com a necessidade de buscar um acompanhamento, um atendimento, né, um caminho diferente para essa criança. Então, a escola, ela tem feito muito esse link e tem auxiliado nesse sentido as famílias. Eu digo que ela auxilia as famílias, ela passa esse direcionamento para as famílias. E o processo do mercado de trabalho já é um outro caminho, né? Por quê? Eu digo que os diagnósticos, eles vêm principalmente em 3 momentos. Na fase inicial da vida, que é aquela fase inicial onde a criança apresentou atraso na fala, né? Ela tem aquela dificuldade ali de interação, socialização, comunicação, né? Ela apresenta. Depois, no momento escolar inicial, ali, 7, 8 anos, onde a criança deveria estar interagindo com os colegas, ela tem toda uma dificuldade, né? E ela se expressa de uma maneira diferente, ou quando esse adolescente, esse jovem entra para o mercado de trabalho. Por quê? Porque ali ele tem que seguir regras, ali ele tem uma rotina estabelecida, né? Ele tem um contato social que ele precisa estabelecer num meio profissional. E então, são os 3 principais momentos onde a gente visualiza essa busca por diagnóstico e também
por uma ajuda, né, por um caminho. Então, muitas vezes o autismo, nível 1 de suporte, ele vem muito sutil, e é nesses momentos que ele se evidencia, né? Então, é onde a gente consegue perceber a necessidade de um apoio, né, que a criança ou o adolescente precisam desse suporte. Nesse contexto, a identificação do problema de forma precoce, ainda já na infância, seria uma forma de já preparar o adulto, né? Para que chegue no mercado de trabalho ele possa estar mais operante, se assim pode dizer, né? Isso. O objetivo é justamente esse, né? O objetivo é ele desenvolver habilidades, né? Por isso se fala tanto da aba, porque a aba nada mais é do que treino de habilidades, né? Seja de habilidades básicas, de habilidades complexas, tanto para a vida, para o contexto familiar, quanto para o contexto social. Então, quando a gente fala, né, do diagnóstico precoce, a gente está falando daquela criança chegar na adolescência, ela não ter uma dificuldade de socialização, ela não ter uma dificuldade de interação, ela está inserida nesse contexto onde as pessoas olham para ela e falam, nossa, mas você não parece ter um autismo nível 1, né? E é justamente isso, é uma criança terapeutizada, né? Então, a gente costuma falar, essa criança passou por um processo de terapia e ok, fez sentido, porque hoje ela se adaptou, né, ao meio e ela conseguiu se inserir de forma tranquila nesse contexto, sem sofrimentos. Daline, é importante a gente falar, né, porque muitos adolescentes, muitos jovens que nos acompanham, né, aqui pelo Jornal Correio do Lago, de repente estão num momento onde eles saíram do seio familiar, né, onde eles estavam com conforto, digamos assim, dominando esse meio, então eles têm essa habilidade tranquila, né, mas agora estão num meio social diferente, como um trabalho, por exemplo, ou uma situação diferente. O que acontece? Que podem estar se sentindo desajustados, e não entenderem muito bem o que está acontecendo, né? Seria um momento talvez apropriado para fazer um diagnóstico, fazer uma consulta e verificar o que pode estar acontecendo? Sim, hoje eu digo que a gente tem muito mais avaliações de adolescentes e adultos do que de crianças, né? Então, o volume, né, a quantidade de pessoas que procuram uma avaliação numa fase já na adolescência, no início aí da vida adulta, né, mercado de trabalho, ou até, né, já dentro do contexto profissional avançado aí, tem sido grande essa procura. Por quê? Porque, veja, existem situações, né? A pessoa, ela se inseriu no mercado de trabalho, daí ela não se adapta naquele contexto, ela troca de emprego, daí ela vai no outro, daí ela vai no outro. E de repente, o problema não está no local, né? O problema está, sim, na dificuldade que ela tem de adaptação a esse meio, né? Então, ela vai percebendo isso. E é ali o link, né, de muitas pessoas em buscar uma avaliação. Isso acontece também na vida adulta, né? Então, às vezes, o profissional, ele já é profissional há 10 anos, mas, de repente, ele não se encontra numa determinada área. Aí ele fala, eu tô no emprego errado, ele troca de emprego, aí troca de emprego, aí troca de emprego. Então, essas buscas constantes, muitas vezes, elas têm muito mais a ver com si mesmo, né? Com um próprio diagnóstico. E aí, a busca por avaliação, ela faz esse entendimento, né? Da dificuldade. Se a pessoa realmente, ela tá tendo essa dificuldade, se ela tem um autismo, se ela tem um TDAH, né? Ou qual é a questão que faz com que ela não consiga se desenvolver bem no contexto profissional. Muito bem. O importante é que se você estiver vivendo esse momento, é importante que você saiba que existe um diagnóstico e que existe tratamento para isso, aqui em Santa Helena com a Neuroclínica. Daline, foi um prazer ter recebido você hoje, conversar mais um pouquinho, falar sobre, é tão importante, né, para as pessoas, chega a ser um conforto para as pessoas saberem, né, de que existe, que você pode se identificar com um problema e você pode tratar o problema, inclusive, né. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço, a Neurovita está à disposição, né? Qualquer dúvida, nós estamos para esclarecer, estamos de portas abertas para quem precisar esclarecer, tirar alguma dúvida ou nos fazer uma visita. Muito bem, a gente não vai se despedir ainda sem deixar os contatos certinho, né, Daline? Vamos deixar os contatos aqui para o pessoal ficar atento. Exatamente. Então, nós estamos no WhatsApp 45 99 105 9243, né? E também na Rua Brasília 441. Muito bem. E a gente vai ficando por aqui.
trazendo sempre muita informação, e hoje um momento muito especial aqui com a Daline Bach-Zein, da Neurovita, falando sobre saúde. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.